Olá pessoal, eu sou o professor Júnior e nessa nossa segunda videoaula iremos continuar a correção do exercício anterior, localizado na página 24 e 25. No vídeo anterior, a gente falou sobre um experimento feito com 15 coelhos que foram alimentados com uma nova ração. Ao final foi feito o peso, avaliado o peso de cada coelho e feito uma tabela com o ganho referente de cada peso. Naquele vídeo, pessoal, a gente analisou as medidas de posição, a gente calculou a média, a moda e a mediana. Nessa nossa videoaula, iremos calcular as medidas de dispersão, ou seja, iremos calcular a variância, o que é o desvio padrão e o que é o coeficiente de variação. Então, primeiro passo, vamos pegar todas as informações da videoaula anterior. Vamos observar apenas as duas primeiras colunas. Não sei se vocês lembram que a gente comentou o seguinte, que da nossa experiência, do nosso experimento, 3 coelhos ao final do mês ganharam 1,5 kg, um coelho ganhou apenas 1,6 kg e assim por diante. Agora a gente vai aprender a calcular a variância. O que é a variância, pessoal? Vamos repetir várias vezes para não esquecer. O primeiro passo para calcular a variância é você descobrir o quanto cada peso desse coelho ficou longe da média. No vídeo anterior, a gente conseguiu comprovar que a média aritmética de peso desses coelhos era de 1,88. O que significa isso? Tem coelho que ganhou 1,5 kg, tem coelho que ganhou 1,6 kg, tem coelho que ganhou 2,2 kg, 2,5 kg e assim por diante. Mas a média, em geral, foi de 1,88 kg. Então, para calcular a variância, eu preciso descobrir o quão longe da média está cada um desses coelhos. Então, os coelhos que ganharam 1,5 kg ficaram longe da média 0,38, porque a média era de 1,88. Menos 1,5, então, esses coelhos ficaram longe, distante de 0,38. E esse raciocínio, rapaziada, foi feito para cada uma dessas situações. Pode observar, por exemplo, que um único coelho ganhou 1,9 kg. Quanto que ele ficou longe da média? 0,02. Se a média era de 1,88, a gente faz 1,9 menos 1,88, a gente encontra 0,02. Aí vocês vão me perguntar, professor, por que eleva ao quadrado? Por que na variância a gente vai elevar cada termo ao quadrado? Esse elevar ao quadrado, pessoal, é para compensar esses valores aqui. Porque, por exemplo, tem coelho que ganhou abaixo de 1,88. Por exemplo, quem ganhou 1,5 kg ficou abaixo da média. Então a gente falaria que era negativo. E tem coelho que ganhou acima. O coelho que ficou com 1,9 kg, ele ficou acima da média 0,02. Para que a gente não precise ficar toda hora trabalhando com esses sinais de negativo e positivo, a gente eleva ao quadrado. Em matemática, quando você eleva uma coisa ao quadrado, ela sempre se torna positiva. Pode observar, ó. Você pegar menos 0,38 e elevar ao quadrado, isso aqui vai ficar menos 0,38 vezes menos 0,38, isso daqui vai dar, menos com menos, vai dar mais. Então, tudo fica positivo. Então, o primeiro passo, descobrir o quanto cada peso do coelho ficou longe da nossa média. O que a gente vai fazer? Vai calcular a média aritmética desses valores ao quadrado. Então, eu pego cada valor dessa variância e elevo ao quadrado. Como a gente fez aqui, ó. Eleva cada um ao quadrado. Porém, rapaziada, o que é calcular média aritmética? Calcular a média aritmética é você somar todos os elementos e dividir pela quantidade. Mas observem que não é apenas um único coelho que teve 1,5 kg. Foram 3 coelhos. Então, média aritmética é 3 vezes esse valor ao quadrado. Observa aqui que não foi um único coelho que teve 1,8 kg, foram 2 coelhos. Então, quando eu for tirar a média aritmética, eu tenho que multiplicar esse valor por 2.
E aí a gente fez isso para todos, ó. Aqui foram apenas um único coelho que ganhou 2,2 kg. Então, para tirar a média aritmética, eu multipliquei por 1. Aí vocês vão fazer essas continhas direto na calculadora. Só para ver como que faz, ó. Vou fazer o comecinho para vocês observarem. Observem aqui, ó. 3 vezes 0,38 ao quadrado. Então, 3 vezes 0,38 ao quadrado, a gente usa essa tecla, ó, x ao quadrado. Pega esse valor, vamos somar. 1 vezes 0,28 ao quadrado. 1 não precisa colocar, 1 vezes qualquer coisa ela mesma. Então vai ficar 0,28 ao quadrado. Mais um só, soma, mais. 2 vezes 0,18 ao quadrado. 2 vezes 0,18 ao quadrado. E aí vocês vão fazer isso para tudo, até chegar aqui embaixo, no 1 vezes 0,62 ao quadrado. Feito tudo isso, vão apertar o sinal de igual e vão descobrir o valor dessa soma. Por isso que a gente chama de média da variância, porque soma todos os valores e divide pela quantidade. Se fizerem essa soma correta, vai obter como resultado 1,364. Divide esse valor pela quantidade de coelhos no nosso experimento, a frequência. Como são 15 coelhos, o nosso resultado dá 0,090. Então eu posso dizer que a variância é 0,090. Como que eu cheguei nesse valor? Somei tudo isso daqui, que deu 1,364, e dividi por 15, porque são 15 coelhos. E aí a gente obtém esse valor, que é a variância. Então, isso é variância. Repetindo, qual é o primeiro passo? Descobrir quanto cada valor se deslocou da minha média. Segundo passo, elevar cada valor ao quadrado. Por último, tiro a média aritmética desses valores. Agora, o mais importante disso, pessoal, é calcular o desvio padrão. O que é o desvio padrão em estatística? É você tirar a raiz quadrada da variância. Por isso, a gente tem que encontrar primeiramente a variância. Então, como a variância é 0,090, para que eu calcule o desvio padrão, eu tenho que tirar a raiz quadrada desse valor. Então, a raiz quadrada de 0,090 vai dar aproximadamente 0,30. Se quiser colocar com mais casas decimais, dá aproximadamente 0,3015. O que significa esse desvio padrão? Pessoal, a média dos coelhos, do peso, não era 1,88 quilos? Então, a gente diz que o desvio padrão pode ter o quê? Uma variação de 0,3015, ou seja, para menos ou para mais. Então, se eu pegar 1,88, que é a média, e tirar 0,3015, 1,88 menos 0,3015 dá aproximadamente 1,5785. Só que essa variação pode ocorrer para mais também. Então, se eu pegar 1,88 e somar 0,3015, 1,88 mais 0,3015 vai dar aproximadamente 2,1815. E aqui já dá para eu entrar com vocês num assunto que a gente vai discutir logo à frente, que é chamado de zona de normalidade. Ou seja, todos os coelhos que ficaram entre 1,57 quilos e 2,18 quilos estão dentro da zona de normalidade, apresentaram dentro daquele desvio padrão.
Todos os coelhos que ganharam, que ficaram com peso menor que 1,57, por exemplo, ficou com 1,56, estão fora dessa zona de normalidade. Ah, professor, tem um coelho que ficou com 2,2 kg, está dentro da zona de normalidade? Não. Então, se vocês observarem, esses coelhos aqui, ó, que ficou com 2,2 kg, 2,3 kg e 2,5 kg estão fora da zona de normalidade. E esses 3 coelhos que que ganharam apenas 1,5 kg também estão fora da zona de normalidade. Os outros todos, pelo cálculo do desvio padrão, estão dentro dessa zona. Então isso é o desvio padrão. Repetindo, o que é desvio padrão? É eu tirar a média aritmética, eu tirar a raiz quadrada da variância. E o que é a variância? É a média aritmética desses valores, todos ao quadrado. E por último, para a gente terminar e finalizar essa nossa pequena videoaula, o que é o coeficiente de variação? O coeficiente de variação, pessoal, é o desvio padrão dividido pela média. Se vocês observarem, o nosso desvio padrão deu 0,3015. E a média deu 1,88. Resolvendo essa continha aqui, 0,3015 dividido por 1,88, que é a média, a gente tem como resultado aqui aproximadamente 0,16037. Se eu quiser multiplicar isso por 100, eu vou obter o resultado em porcentagem, que dá aproximadamente 16,03%. Isso dá para concluir, pessoal, que em geral a ração foi vantajosa. Por quê? Não teve uma dispersão muito alta, a dispersão foi baixa, o desvio padrão foi baixo. Então, quer dizer, teve coelho que ganhou aproximadamente 16 quilos a mais, 16% do quilo a mais, e teve coelho que ganhou 16% do quilo dele inicial a menos. Então, a variação, o coeficiente nosso de variação é de aproximadamente 16%. É preocupante quando esse coeficiente atinge um valor acima de 50%, de 70%. Então, esses são 3 conceitos fundamentais que não podemos esquecer para a nossa prova: variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Um abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.